Shalom, irmãos. Vou deixar disponível para vocês a live da nossa reunião de quarta-feira, no dia 5 de março de 2025, e nós estamos aí numa sequência de vídeos e nessa reunião nós falamos sobre os cativeiros da religiosidade. Quando falamos de religiosidade, eu não estou falando especificamente de placas denominacionais ou de templos religiosos. O espírito de religiosidade, ele extrapola uma religião ou um templo religioso. Porque muitas vezes as pessoas saem do templo, daquela denominação, daquela religião, mas o espírito de religiosidade continua na pessoa. Então é isso que eu procurei com esta live, com esse estudo, trazer à luz para vocês que praticamente todos nós temos, uns mais, outros menos, esse espírito de religiosidade. E nós precisamos entender e renunciar esse espírito de religiosidade das nossas vidas, porque vocês vão assistir a live e vai estar lá um conceito muito lindo que o próprio Espírito Santo me deu. Eu vou explicar depois lá, mas foi muito lindo porque eu estava procurando um conceito de religiosidade e Aruar me mostrou. A religiosidade é o cativeiro do crescimento espiritual. Então, eu quero que vocês entendam que por mais que a gente se denomine, na maioria daqueles que saíram do sistema religioso, se denominem de despertos, isso não os impede de terem um espírito de religiosidade ainda. Essa é a diferença. Então, eu peço que vocês escutem com atenção. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se eu souber responder, eu vou responder, ou a irmã Roberta, porque nós trabalhamos, nós duas juntas, neste grupo Libertos pelo Sangue. E desfrutem então de mais este estudo, que é muito difícil da gente encontrar esse tipo de conteúdo na internet. E cativeiros é algo muito profundo, que nós precisamos desmistificar, tá? Desmistificar a questão dos cativeiros e entender que sim, Satanás nos coloca em muitos cativeiros ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Mas Deus está trazendo à luz esse entendimento porque Ele não nos quer cativos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Shalom. Querido e poderoso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nos colocamos em oração neste início de reunião, Pai, te convidando. Tome o seu lugar de honra nesta reunião, o Senhor Yeshua também, Aruach HaKodesh, para que seja conduzido conforme a tua vontade. Não a nós, Senhor, mas a ti toda a glória, toda a honra, toda a majestade, pois tu és o único digno de receber todo o louvor. Pai eterno todo-poderoso, que possamos explorar esse tema dos cativeiros da religiosidade, conforme o Senhor tem colocado nos nossos corações. Dai-nos uma palavra de sabedoria e de revelação, para que nós possamos instruir os nossos irmãos e irmãs, para que eles não caiam neste cativeiro, e se caso estiverem cativos, que sejam libertos no poder que é do nome do Senhor Yeshua HaMashiach, que saiam do cativeiro, que venham para fora, que vejam a luz e que possam viver no mover do Espírito Santo, vivendo aquilo que o Senhor quer para cada uma de suas vidas, pois o Senhor não quer nenhum dos filhos cativos, o Senhor não quer nenhum dos filhos mudos, calados, surdos e cegos, o Senhor quer todos vivendo a plenitude do seu chamado. Cada irmão, cada irmã tem uma missão, qual o Pai confiou desde a pré-existência. E nós precisamos ativar cada uma dessas missões na vida dos irmãos e irmãs, e na minha vida e na vida da irmã Annelise.
Pai, por favor, venha com o teu Santo Espírito, Arua Hakodesh, encher os corações, para trazer instrução. Senhor, dá graça à nossa voz, que os irmãos possam participar. Tira, Senhor, toda a timidez, todo medo, pois não podemos ser tímidos. A tua palavra fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então nos colocamos em ousadia diante de ti, Pai, dentro da autoridade que há no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, dizendo: todo espírito contrário a esta reunião e ao entendimento pleno da tua palavra, que saia no poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, que seja feita a tua vontade nesta reunião. Guarda, Senhor, os equipamentos, os celulares que estão conectados nessa reunião, os computadores. Senhor, guarda a transmissão à internet, para que nós possamos transmitir a tua verdade, somente a tua palavra, somente aquilo que o Senhor quer. Senhor, tira todo e qualquer impedimento, tudo aquilo que tenta tirar nossa concentração, que saiam agora no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Te pedimos, Senhor, a graça. Te pedimos, Senhor, a sabedoria e a revelação. Te pedimos, Senhor, toda a ousadia e discernimento espiritual, para que nós possamos discernir os movimentos espirituais e a qualquer momento nós pararmos, Senhor, e rendermos graças a Ti, a adoração, o louvor, e também repreendemos tudo aquilo que estiver contra a Tua vontade. Pai, obrigada. Obrigada por este momento. Toma a vida da irmã Elise, toma a voz dela, Senhor, que ela possa, Senhor, pensar os Teus pensamentos e colocar na reunião tudo aquilo que o Senhor quer que as irmãs ouçam. Coloca graça também na minha voz e coloca filtro, Senhor, nos ouvidos das irmãs e irmãos que irão ver essa reunião no futuro e aquelas que estão presentes nesse momento. Visita, Senhor, aqueles que estão ausentes. Envia os teus anjos para colocar uma ministração no coração deles, para que eles recordem que nós temos uma reunião e que todos são chamados a aprenderem mais de Ti, não a nós, Senhor. O Senhor apenas usa a nossa vida e nós dizemos, Senhor, toma a nossa vida, seja feita a Tua vontade, que nós possamos fazer a Tua vontade e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Nós precisamos nos libertar, nós precisamos sair dos cativeiros, nós precisamos de uma palavra de exortação. Fala conosco, Senhor, estamos à Tua disposição. Obrigada, Pai, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, eu inicio essa reunião e peço, Senhor, seja feita a Tua vontade. Amém e amém. Amém, amém. Bom, vamos começar então. O título, né, o cativeiro da religiosidade. Quando eu comecei a fazer essa produção, né, esse texto para essa reunião, eu precisava de um conceito, o que é uma religiosidade. E procurei no Google, e era sempre tudo muito clichê, muito, sabe, aquelas coisas que todo mundo sabe. Dali um pouco a Arua me mostrou, né, o conceito, assim, algo sobrenatural, né. A religiosidade é o cativeiro do crescimento espiritual. Achei tão tremendo, eu cheguei até a me emocionar quando eu ouvi aquilo assim, né? E já escrevi rápido, assim, para mim não esquecer. Eu dei toda a honra, né, a Arua Hakodesh, Espírito Santo, como autora desta frase, tá? No vídeo passado, no nosso encontro passado, nós entendemos o que é um cativeiro. Então eu indico, está lá no YouTube, para quem quiser assistir, eu acho bem interessante, porque a gente está falando cada reunião, né, a respeito de diversos cativeiros. A gente vem falando, né, da questão de Israel, por que se colocou em cativeiro, pela apostasia, pela desobediência. E aqui nós vamos entender um pouquinho o cativeiro da religiosidade, na qual Israel também estava inserida, né, nesse contexto que, infelizmente, entrou da religiosidade. Então, entendam, a religiosidade é o cativeiro do crescimento espiritual. Então, enquanto estivermos cativos, ou seja, o que é um cativeiro? Alguém que está, é uma prisão, tá? É a mesma palavra para prisão. Então, imagina alguém preso. Como que eu vou fazer alguma coisa se eu estou preso? Um presidiário lá no presídio, poucas coisas ele pode fazer, conforme as ordens daquele lugar. Tem o horário para ir no sol, o horário de lazer, o horário...
mas ele não tem uma liberdade, porque ele está cativo, ele está preso, ele depende das ordenanças daquela penitenciária. E assim é conosco. Então, se estamos cativos da religiosidade, nós não crescemos espiritualmente. E isso explica porque muitas pessoas elas dizem assim: eu não sei, parece que eu não evoluo, eu não consigo entender, ou eu me disperso com muita facilidade. Tem um cativeiro aí. Por quê? A maior parte de nós, com raríssimas exceções, veio de algum sistema religioso, né? Eu vim de muitos, né? De família, eu sou evangélica luterana, de Martinho Lutero. Meu pai era daquela igreja e nos criamos dentro daquela igreja. E depois passei por várias. Por último, eu estava na igreja batista, na batista mais pentecostal. E aqui você, por exemplo, a Roberta, ela era do catolicismo. Muitas pessoas de vários lugares, podem ter pessoas que eram espíritas, praticantes dessas religiões africanas, afro-brasileiras, muitas, inúmeras. E quando a gente sai desses lugares, a gente sai cativo. E precisa de passar por um processo de libertação, porque senão eu não consigo crescer espiritualmente. É por isso que eu entendo hoje, e muita gente me chamou de louca na época, quando eu saí do sistema religioso, e eu dizia, eu saí porque Deus me mandou eu sair. Só que na cabeça do religioso, eu estava completamente louca, porque como que Deus vai mandar sair da casa dele? Então, para eles não fazia o menor sentido. E eu não estou dizendo aqui que você não pode frequentar uma religião, não. Mas Deus precisou me retirar naquele momento do sistema religioso para me fazer crescer espiritualmente. Ele me tirou, de certa forma, daquele cativeiro. Ele fez a obra, né? Ele foi me mostrando várias questões que, se eu estivesse naquele contexto até hoje, eu estaria completamente cativa. Eu não estaria crescendo espiritualmente, certo? Então, coloquei aqui uma imagem. Pode passar mais para baixo aí, irmã. Eu coloquei uma imagem ali de uma prisão e aqui nós vamos passar um videozinho para entender no hebraico, tá? O que é a palavra dat, tá? Alguns dizem que dat é uma palavra hebraica que define a religião dos antigos hebreus. Porém, o conceito de religião é uma coisa que não existia na mente dos antigos hebreus. Religião é uma palavra de origem latina, religio, e pode significar releitura ou religar. O termo religio estava presente de uma maneira geral no cotidiano romano, empregado tanto para designar os cultos da religião romana antiga, quanto para designar um novo culto, ou seja, uma nova religião. Quando a língua hebraica voltou a ser um idioma falado em Israel, foi necessário acrescentar novas palavras para definir novos conceitos. E a palavra dat foi utilizada para o conceito de religião. Porém, esta é uma palavra do hebraico bíblico, que ocorre 22 vezes na Bíblia hebraica e significa originalmente mandado, ordem, lei ou prescrição, sendo esta usada no hebraico moderno para descrever a ideia romana de seguir alguma coisa minuciosamente. No entanto, na Bíblia hebraica, nós não temos o conceito de religião, e isso acontece porque este é um conceito puramente greco-romano ocidental, pois divide a vida de uma pessoa em um aspecto religioso e um aspecto secular.
Essa forma de dualismo é estranha à mente dos antigos hebreus, que em vez disso viam todos os aspectos da vida como sendo um. A oração era considerada tão importante quanto comer, e o serviço a Deus tão importante quanto o trabalho secular. A religião dos antigos hebreus era muito diferente da nossa compreensão de religião. Toda a vida de um hebreu era a sua religião. Como sua existência dependia da chuva, ele entendia que sua vida estava nas mãos de Deus o tempo todo. O hebreu via o poder, a justiça e o amor de Deus em todas as coisas e em todas as suas atividades, como comer, fazer um abrigo, plantar e trabalhar. Tudo era visto como um serviço a Deus. Um hebreu vivia em harmonia com seu entorno e era entendido como sendo um com Deus que criou todas as coisas. A palavra conhecimento, em hebraico, ela é da'at. Então, ali nós temos 3 letras no hebraico, que é o dalet, que o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda, tá? Então, primeira letra ali, se tu pudesse sinalizar aí para mim, Roberta, só para que elas tenham isso, ali é o dalet, tá? É esse formato dessa letra. A segunda letra aí é um Ain, tá? Essa aí se chama Ain. E a última é um Tav. O Dalet, ele está na a quarta letra do alfabeto hebraico, então ele tem um valor numérico 4, certo? O Ain, ele tá na 16ª posição das letras hebraicas, ele tem um valor numérico 70. E o Tav é a última letra hebraica, então ele é a 22ª letra, e ele tem um valor numérico de 400. Se nós somarmos 400 mais 70 mais 4, nós temos um valor matemático, numérico, de 474. Mais para frente vocês vão entender esse número, tá? No hebraico, não existem vogais, só as consoantes, certo? E também cada letra, como a gente viu, representa um número. E cada letra tem um significado espiritual, tá? Então, por exemplo, eu botei ali bem resumidamente, por exemplo, o que é o Dalet. O Dalet é uma porta, representa uma porta. O Ain, ele representa um olho. E o Tav é uma marca, e no pictograma, que eles chamam, que é a representação mais antiga das letras hebraicas, ele tem um formato de uma cruz, ou de um X, tá? A palavra dat, então, dat, conhecimento, a gente vê lá no livro de Oséias 6,6, que diz assim: porquanto eu desejei a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Então, a palavra da'at, ela significa conhecimento. Esse é o versículo que tem referência. Neste print aí do versículo, nós vamos ver aqui onde diz a palavra conhecimento, pode marcar aí para mim, irmã. Ali vocês estão enxergando, ó, da'at, tá? Eu gosto de mostrar, né? No hebraico, conhecimento é da'at. Então, é da'at Elohim, ou seja, conhecimento de Elohim, de Deus. É no nível de da'at que a fé está alicerçada nas sólidas bases do conhecimento. Da'at está relacionada com o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ou seja, Deus comunica ao homem informações que são impossíveis de se adquirir humanamente ou por conhecimento natural, pela razão. Então, nós temos que saber desde o início que conhecimento, que nós estamos falando aqui, que é a palavra hebraica da'at, ele não é um conhecimento humano, é um conhecimento sobrenatural, tá? É uma revelação de Deus.
Existe, não sei se vocês já ouviram falar dessa representação aí da árvore da vida. Eles fazem muito isso na Cabala. Eu não sei muito de Cabala, não sei nada disso, mas eu só quero mostrar para vocês. Irmã, mostra aqui onde está escrito sabedoria. Aqui onde está escrito no 2, aqui, sabedoria. Aí, tá? Aqui, o Rohma é a palavra no hebraico. Do ladinho aqui no 3, nós temos a palavra biná, compreensão ou entendimento. Isso é uma qualidade da Ruach HaKodesh. Então, o equilíbrio entre sabedoria e entendimento forma Da'at. Por isso que ele não está, ele não é algo encaixado, ele está até pontilhado ali, né? Ele não tem assim, tipo uma casa, ele está ali mais como uma demonstração de que ele é sabedoria mais entendimento igual conhecimento, tá? Por isso que eu falei que conhecimento de Deus tem a ver com revelação da Ruach HaKodesh, certo? Então, é sabedoria mais entendimento ou compreensão, vai dar o equilíbrio que é Da'at. Se vocês não entenderem, depois vocês vejam de novo, passam de novo esse estudo, eu posso deixar depois também no grupo o PDF para vocês, tá? Eu acho bem importante vocês compreenderem isso. Pode baixar. No livro de Provérbios, aí tem esse versículo aqui que faz referência a essa árvore da vida, aquela partezinha ali só, tá? Nós só analisamos aquela parte ali, sabedoria, entendimento e conhecimento. Provérbios 2, do 1 ao 22. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria, que é a palavra em hebraico Rohma, apliques o teu coração ao entendimento. Então, tem tudo a ver com ali essa representação que a gente viu na árvore da vida. A sabedoria, entendimento, e se clamares por conhecimento, Da'at, elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata, a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, não é da boca de outro a não ser de Deus. Então, palavras de homens que não for, com exceção se não forem palavras inspiradas, né? Eu estou dizendo de homens que você diz, como tem conhecimento aquela pessoa. Ele pode ter conhecimento de filosofia, ele pode ter conhecimento até de teologia, tá? Filosofia, teologia, psicologia, todo conhecimento de ciências, mas isso sem a revelação da Ruach HaKodesh é só um conhecimento mundano. Não é um conhecimento divino, tá? É isso que eu quero que vocês compreendam. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Então, se eu tiver esses atributos aqui que nós falamos, sabedoria equilibrada com o entendimento que vai dar a Da'at, o conhecimento, então eu vou entender a justiça, eu vou entender o juízo, eu vou entender a equidade, que é a igualdade, né? Eu vou entender tudo, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração, tem que entrar no coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, não um fardo, mas agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos.
para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retoma as veredas da vida, para que possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Amém? Então, coloquei uma imagem aí, né? Esse rapaz aí, um livro da Ati. Não basta ele ler um livro sobre da Ati e não ter a revelação do conhecimento, né? É isso com essa imagem que eu quis mostrar. Ali ele está com uma biblioteca imensa de livros, adquirindo muito conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro é o que procede de Deus, da Ruach HaKodesh. Trazendo um pouco para a questão da religiosidade, isso tem faltado nas igrejas. Já não tem nem conhecimento mais, tá? Conhecimento da palavra. Antigamente existiam as escolas bíblicas dominicais, talvez ainda exista, né? Mas assim, muitas igrejas hoje já abriram mão, né, disso e não incentivam os seus fiéis à leitura da palavra, infelizmente, né? E através da leitura da palavra, a gente vai adquirindo a fé, né? Que a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra. E a gente viu lá atrás que a fé é o alicerce, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre as letrinhas que formam essa palavra conhecimento. Nós vimos lá aquela primeira letrinha, o Dalet, que ele representa uma porta, certo? Então, no livro de João 10:9 diz assim: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então, vão guardando aí na mente de vocês. Primeira letra representa uma porta, na qual Yahushua, Jesus Cristo, está dizendo que é Ele próprio. Ele é essa porta de entrada. Então, já podemos dizer que, através de Yahushua, de Jesus Cristo, nós temos entrada a esse universo do conhecimento. Ain, a segunda letrinha lá, a letrinha do meio. Gênesis 3, 4, 7. Isso aqui é tremendo, tremendo essa revelação aqui. Olha só. Vocês, antes de eu ler o versículo, quero mostrar para vocês o seguinte: tenham em mente que a serpente, que representa Satanás, né? Que ninguém é infantil a ponto de achar que é só um animalzinho, né? Ele é, né? O pai da mentira. Então, tudo que procede da boca de Satanás é mentira. Então, nós temos que ler com essa, as Sagradas Escrituras, quando Satanás falar alguma coisa, nós temos que ter esse entendimento. Então, nós estamos aqui lá no Gênesis, na situação lá que ele engana, né, a Eva, tá? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Lembro que a ordem, a ordenança que Deus deu para Adão, que eles não poderiam comer da árvore, do fruto da árvore da vida, né? Que se eles comessem aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem desse fruto, eles morreriam. Essa era a ordenança do Eterno. O que a serpente vem e diz? Certo que não morrereis. Então, ela está dizendo uma mentira, ok? Porque Deus é verdade. Tudo que procede da boca de Deus é verdade. O que procede da boca de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, é verdade. Tudo que vem da Ruach HaKodesh é verdade, mas o que vem de Satanás é mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Presta atenção, vocês viram no início que eu falei que a letra Ain representa olho?
Então ele está dizendo aqui que os olhos abrirão. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olhos de novo, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então, o que aconteceu? Abriram-se, então, os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora nós vamos analisar esse versículo conforme ele é o pai da mentira, tá? Então, vamos ler. Quando Satanás diz, vos abrirão os olhos, é justamente o contrário. Que iria fechar os olhos dele. Fechar em que sentido? Eles nasceram ali, ou foram criados, né? Não nasceram, eles foram criados ali já numa dimensão de glória, tá? Eles já estavam evoluídos, eles viam a Deus, eles viam na viração do dia, eles conversavam com Deus. Então, eles tinham já essa conexão espiritual com Deus. Então, quando eles comem, quando eles desobedecem a Deus, que eles comem, justamente, eles quebram este mandamento, eles comem deste fruto proibido, os olhos deles se abrem, mas se abrem para uma realidade ruim. Na verdade, ele está fechando os olhos para o lado espiritual e abrindo os olhos para o lado carnal. Tanto é que depois eles enxergam a sua própria nudez. Ó. Fecharam-se então os olhos de ambos, ou seja, passaram a ter olhos carnais. Então fechou-se o Ain, o olho espiritual. E eles ficaram com um olho carnal. Fecharam-se então os olhos de ambos, ou seja, passaram a ter olhos carnais e não mais espirituais, passaram a ver a sua nudez e não sentiram mais o quê? A presença de Deus. Perderam a conexão, tá? Então, perderam o Ain, perderam aquele olho espiritual, tá? Então, primeira coisa é a porta. Somente através de Jesus Cristo que nós temos acesso a conhecimento que procede de Deus. Depois nós temos que ter uma visão espiritual, tá? Então vamos pegando isso aí. Portanto, Adão e Eva perderam o Ain do conhecimento, né? Aquela letrinha do meio, e ficaram apenas com Dat. Porque se eu tiro a letrinha do meio, me sobra justamente duas letras, que é o Dalet e o Tav, que formam a palavra Dat, que é a palavra para religião no hebraico. Então, eu deixo de ter Daat, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, eu deixo de ser um ser espiritual, um ser com conexão profunda com o eterno e me torno um religioso. Quando eu perco essa visão espiritual. Com o pecado de Adão e Eva, o Ain de Daat, o olho espiritual, é retirado e fica um olho cego, fica um olho carnal, fica um olho egocêntrico, tá? Então, de Daat perde aquele Ain do meio e ele fica essa palavrinha aí. E o valor numérico, vocês lembram que lá era 474, porque o valor de Ain é 70, então, somando, ele ficava 474. Aqui perdeu o olho, ficou com 404. E o que eu quero que vocês entendam com isso? O 7, número 7, ele representa uma completude, ou seja, uma plenitude. Quando eu perco este Ain, eu perco esta plenitude. Eu perco, a Shalom também tem esse sentido, né, de plenitude. Então, eu perco isso. Então, a pessoa religiosa, ela não tem não é um ser completo, é um ser incompleto. Pode passar. Irmã, eu só queria comentar uma Sim. rapidinho. Não, pode ficar à vontade. Na internet tem um erro chamado 404.
que é exatamente o erro quando a página não é encontrada, quando você não consegue ter essa conexão com a página. É bem interessante porque tem muitos códigos, né, na Elite e que tem uma referência no hebraico. Erro 404, página não encontrada, ou seja, uma falta de uma conexão com o endereço. Irmã, que maravilha, é verdade. Não tinha me dado por conta disso. Meu Deus, é pura verdade isso mesmo. Não tinha feito essa conexão. Muito obrigada, perfeito. Então, aqui eu trago para vocês a palavra sod, tá? Eu não vou entrar muito profundamente, mas no hebraico, para a gente ter uma compreensão das escrituras, nós temos que ter níveis de entendimento, tá? Só vou falar isso. E o último nível de entendimento que a gente tem que ter é sod. Sod diz respeito a mistério, aos mistérios de Deus. Não tem isso na igreja, isso ninguém sabe, é mistério. Tudo é mistério, mas não é esse mistério da igreja, não. Porque Deus, ele revela os seus segredos para quem busca, sabe? Ele revela, a não ser que exista algo que ele não queira revelar, ele não vai revelar. Mas se a gente buscar, lembra, bater a porta vai se abrir, basta a gente querer, procurar, né? E a gente acha. E essa palavra sod, ela somando essas letrinhas aí, ela vai dar um valor numérico 70, que é justamente o valor numérico da letra Ain. Então, o olho dos segredos divinos, esse é o sod. Então, nós perdemos de Daat o sod. O que é a religião? É você perder os segredos divinos. Você não tem acesso a esses segredos divinos na religião. Então, esse espírito de religiosidade na pessoa, você fica um bitolado. Você fica só naquele, sabe, se contenta com um versículo isolado, você é movido só por revelação do irmãozinho, da irmãzinha, e é isso que você quer ficar, e é isso que você acha que é o universo de Deus. Entende? É como se fosse uma caixinha tão pequenininha, mas a conexão com Deus, né, o Daat, ele é o universo. Ele extrapola, ele é amplo demais, tá? Pode continuar. Isaías 29:13. Por conseguinte, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém, tem afastado seu coração para longe, longe, longe de mim. E seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Então, a característica da religiosidade é preceito. O que é preceito? Ordenança, mandamento, tá? Tem o mesmo sentido. Então, mandamento de homens. É por isso que nós temos, né? Como é que chama assim? A igreja de doutrina dos mormons, a doutrina dos adventistas, a doutrina dos batistas, a doutrina, enfim, infinitas doutrinas, preceitos de homens, são mandamentos de homens, são acréscimos, tá? Nós vamos falar mais adiante. Então, olha que interessante, vocês vão encontrar isso na rotina de vocês. Eu convivi com pessoas assim. Uma pessoa religiosa apresenta a síndrome de Gabriela. O termo síndrome de Gabriela é proveniente da música Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi, e alusivo à música tema da atriz Sônia Braga, na novela Gabriela, da década de 1970, de Jorge Amado, que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Aí no final diz Gabriela. E quantos estão dizendo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, coloca o nome da pessoa ali. Eu convivi com pessoas assim, eu vivi assim, e não vou mudar, tá certo assim, eu vou ficar dessa forma mesmo.
Isso é cativeiro, tá? Pessoa que não aceita mudança, não aceita, ela quer continuar no cativeiro. Pode subir. Então, botei algumas frases de alguém com a síndrome de Gabriel. Vamos fazer assim porque sempre foi assim. Eu sou assim mesmo e nada vai mudar. Aprendi assim, já deu certo uma vez, sempre será assim. Tem, em time, né? Esse aqui é muito bom. Em time que tá ganhando, não se mexe. Não dá para fazer de outro jeito, assim é ruim. Por que fazer diferente? Sempre deu certo, não precisa mudar. É como a irmã falou lá no início, né, na oração, que os tímidos, o que é tímido na Sagrada Escritura? Os covardes. Quem não quer mudar é covarde, tem medo de mudança. E o medo não procede de Deus. O medo, não estou falando do medo esporádico. Óbvio que o medo esporádico faz parte da natureza humana. Eu estou dizendo esse medo que aprisiona, que não quer mudar, tá? A religião, ela não foi criada por vontade de Deus, mas dos homens, que fique isso muito claro. Se formos ao latim, a palavra religião quer dizer tornar a ligar. Se analisarmos isso com relação ao único Deus, Criador dos céus e da terra, e o de Reva Virrei Yahua, podemos chamar então de Techuvá, né? Ou seja, é a própria definição de Techuvá, é retorno. É retornar, se eu me desliguei de Deus, eu faço o retorno, eu volto para me ligar novamente, para voltar aos preceitos, à vontade de Deus, certo? Esse retorno, preste atenção, se dá somente através de Yahushua, de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício como Cordeiro de Deus, santo e imaculado, que tira o pecado do mundo. Mas então, qual é o problema? O problema é que a religião foi criada por Satanás para dividir as pessoas, dividir crenças, cultuar a diversos deuses, no pretexto de que todos os caminhos levam a Deus. Essa é a frase que a gente mais ouve, né? Que todos os caminhos levam a Deus. E para provar aqui, né, a quantia de religiões que existem, eu deixei, não vou ler tudo isso aqui, tá? Depois eu deixo o PDF para vocês. Então, ali vai falar de muçulmanos, de católico, hinduísta, budista, protestante, enfim. Para vocês verem o quanto Satanás dividiu as pessoas. E isso não era para acontecer. Porque Deus, ele diz que ele é errado. Ele é um. Tá? E que nós também temos que ser um com ele e não ser divididos, nós temos que ter uma unidade, tá? Nós temos que ser únicos com Deus Pai, com o Filho, com a Ruach HaKodesh e com os demais irmãos. Então, essa pesquisa aqui, que vocês depois vão ler, né, é a religião no mundo por número de adeptos, pesquisa realizada pelo professor Dr. Fernando Altmaier Júnior, assistente doutor da PUC, São Paulo, em 3/5/2024. Eu procurei dados mais atuais, né, para a gente ter uma realidade próxima, tá? A fonte está aí para vocês. Eu botei letras bem altas aí para vocês. Toda religiosidade é cativeiro. Toda, sem exceção. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, olha o que Paulo está dizendo. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A tendência, né, do ser humano é a idolatria. É uma tendência muito séria. Então, por exemplo, às vezes até você se libertou do sistema religioso, mas o ser humano, nós temos a necessidade de congregar, isso não é ruim, é bom. A palavra diz, né, que os irmãos têm que congregar. Porém, na maioria dos casos, assim como a Roberta e eu, a gente forma um grupo, etc. Mas acontece, chega um ponto que as pessoas começam a idolatrar.
E aquilo começa a virar uma religião. Eu só posso ver os vídeos da irmã Anne, eu só posso isso. Não pode, isso já começa a se tornar um cativeiro. Tá? Isso não quer dizer que você se encontrou, achou legal o conteúdo, só que há uma linha muito tênue, muito tênue, que separa, né, isso aqui para que não vire uma idolatria. E idolatria é um cativeiro também de religiosidade. Como muitos já sabem, existe uma controvérsia com relação ao apóstolo Paulo. Muitos pela falta de entendimento, né? Vimos lá, né? Sabedoria, entendimento, conhecimento. Então, muitos pela falta de entendimento e revelação, das Sagradas Escrituras, ou até mesmo por desonestidade teológica. Tem muito isso, tá? Desonestidade teológica. Chamam o apóstolo Paulo, Shaul Rachalia, ou seja, anti-Torá. Dizem que Saulo, né, ou Paulo, ele depois que se converteu, ele ficou um anti-lei. Nas traduções bíblicas Torá é lei com letra maiúscula. Aqui eu vou explicar então. Sabemos que isso não é verdade. Paulo era um fariseu, filho de fariseus. Então ele foi criado dentro da Torá. Ele era um mestre da Torá. Então, em nenhum momento ele foi contrário à Torá. Mas ele era contrário, aqui vai dizer, Paulo se posicionou após seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, em Atos 9:10, contra o quê? A Torá? Não. Contra o legalismo, contra a religiosidade dos fariseus. Lembra que eu falei? A doutrina dos adventistas, a doutrina dos mormons, a doutrina dos testemunhos de Jeová. Tinha a doutrina dos fariseus. Então, isso são coisas anexos à Sagrada Escritura. São mandamentos de homens. E é contra isso que Paulo ele dava contrário, né? Contra esses legalismos impostos pelos fariseus. Ou seja, o fermento que era adicionado à Torá. Certo? E o que é esse fermento? São os adicionais. É o que o próprio Yahushua, Jesus Cristo, chama de fardos pesados. Lembra que ele chama? Aqui eu coloquei o versículo. Mateus 23:4. Porque eles, quem? Os fariseus. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põem nos ombros de quem? Deles? Não, dos homens. Mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Isso é o fermento, isso é o legalismo, isso é os acréscimos. Coloquei aqui com as palavras no grego, né? Pode baixar. Então, aqui nós temos a palavra portion, que quer dizer carga, peso, tá? Então, eles colocam portion, colocam cargas, pesos, né? Fardos para as pessoas. Aqui mais para baixo, vai falar aqui, olha que interessante, coloca aqui a flechinha, irmã Roberta. Preceitos ali, ó. Aqui, mais para cima ali no 2b. Dos deveres que Cristo impôs, no 2b aqui mais para baixo, isso, dos deveres que Cristo impôs aos seus seguidores, Jesus usa a palavra carga a fim de contrastá-la com os preceitos dos fariseus, a observância dos quais era muito opressiva, tá? Portanto, estava Paulo ministrando contra o quê? Esse espírito de religiosidade, que aprisiona a alma das pessoas, colocando-as em cativeiros espirituais de religiosidade. Os fariseus colocavam as pessoas em cativeiros da religiosidade. Mateus 15, 7 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca,
me honra com seus lábios, nós já lemos antes, né? Mas o seu coração está longe de mim, mas eles em vão me adoram, ensinando por doutrina os mandamentos dos homens. Isaías 1, 11 ao 17. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios dirigidos a mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros, da gordura de animais cevados. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, quem tem requerido isso da vossa mão, que piseis nos meus átrios? Não tragais mais oblações, né, ou sacrifícios vãos. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e shabates, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar a iniquidade, precisamente o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre o calendário lunisolar e lancei o vídeo que eu tenho no canal explicando sobre o calendário lunisolar, muitas pessoas diziam que era sobre esse versículo aqui de Isaías, dizendo que Deus não suportava isso, que isso aí não existia mais. É uma questão de entendimento. Aí já essas pessoas estão em cativeiro para não compreender o contexto, né? Ele está dizendo que ele não suportava mais esses ritos, o rito pelo rito. Você fazer, mas o coração não estava ali. Estava distante, então era somente, eu já falei acho que no vídeo passado, que era somente um ritual mesmo, sem nenhum tipo de entrega, era fazer algo automático, sem nenhum tipo de vontade até. Então ele não está falando contra guardar o Shabat, ou contra a festa da Lua Nova, não é sobre isso, é sobre qual é a motivação por trás disso, ou a falta de motivação também, tá? Então ele diz, eu não posso suportar, é iniquidade, precisamente o ajuntamento solene, vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Imagina que Deus vai odiar aquilo que ele mesmo nos colocou, né? Os tempos e estações, as festas, não, jamais, Deus não volta atrás naquilo que ele já definiu, ele está dizendo que ele quer algo de coração, um coração entregue, de verdade. Eu estou cansado de suportá-las, e quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós, sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei, as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão de pai, pleiteai pela viúva. Então, esses eram os aspectos, né, principais que eles estavam deixando de aplicar. Então, por exemplo, trazendo para a nossa atualidade, você vai na igreja, num culto, no domingo ou qualquer dia da semana, e ali você, né, adora, tal, faz teu culto, etc, etc, volta para casa, e o culto não prossegue na casa. O culto foi só ali, né, no domingo, só que o culto tem que prosseguir. O nosso culto não é só na segunda, ou só na terça, ou só na quarta, ou na quinta, na sexta. O nosso culto é todos os dias. O que é cultuar a Deus? É a nossa vida andando em retidão, em justiça, cumprindo os mandamentos dele, se santificando. Então, isso é um culto. Isso é uma entrega. E é isso que ele deseja. Ele procura esses adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então você faz o culto do domingo ou do dia que for, você volta para casa, você é uma pessoa má em casa, você é um péssimo pai, uma péssima mãe, você entende? A vida toda torta.
isso aí é que Deus odeia, essa religiosidade. Isso aí, Deus, ele disse, isso é iniquidade. Eu não suporto essas festas. Eu não suporto esse tipo de culto. Eu quero que vocês cultuem a mim com as suas vidas retas, santas. Amém? E eu coloquei alguns aspectos aqui. Eu vou dar um tempinho, deixar a irmã Roberta falar um pouquinho, enquanto eu tomo uma aguinha. Vou ler aqui o texto. A religiosidade afasta as pessoas de Deus. A religiosidade baseia-se em doutrinas humanas, carnais. A religiosidade baseia-se em obras humanas e não no que Cristo já realizou por nós. A religiosidade é antropocêntrica e não cristocêntrica. Meu Deus do céu, corta aí. Religiosidade, cujo Deus é o próprio homem, e o seu anelo insaciável de conhecimento e poder. Religiosidade é sectária, relativo à seita, que não mostra tolerância, faccioso, intolerante. A religiosidade baseia-se em uma fé emocional, movida por palavras motivacionais e não na palavra de Deus. A religiosidade tem um líder máximo, que você não pode de forma alguma se opor. Ou seja, existe um dominador e um dominado. Lavagem cerebral. Toda unilateralidade que a religiosidade impõe impede o desenvolvimento pessoal, social e moral da psique humana, pois a mente neste estado passa por um momento de sequestro do eu, perda da identidade, ou seja, as pessoas totalmente paralisadas e controladas pelo dominador, que é o algoz. A religiosidade é intolerante, discriminatória e exclusivista. A religiosidade gera cegueira espiritual, criando na vida humana barreiras ocultas que vão crescendo à medida que o desequilíbrio aumenta sua intensidade. A religiosidade nos convence que não somos capazes, aptos a aprender, a ter discernimento e revelação espiritual. Mas por quê? Por causa do cativeiro que os líderes iluminados nos colocam. A religiosidade impõe medo ao invés de coragem. A religiosidade endurece os corações, ou seja, as pessoas ficam desprovidas de amor e compaixão. A religiosidade é um câncer na sociedade, responsável pelas guerras denominadas de santas. Amém. Ali quando fala em antropocêntrica, né, só para explicar, quando coloca o homem no centro ao invés de Cristo, né, que é cristocêntrica. E hoje isso é uma grande realidade. Muitos, né, músicas gospel, tal, existem muitos louvores legais, muito, muito bons mesmo, que a gente sente a presença da Ruach HaKodesh. Agora, tem muitos que não é cristocêntrica, ou seja, Cristo não está sendo exaltado ali, não está sendo adorado, é o ser humano. O eu, você vê o eu a todo momento na letra da música, o eu. Isso é ser antropocêntrica. Exemplo de religiosidade nas Sagradas Escrituras, Marcos 3, 1, 5. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca, e eles o observavam se o curaria no dia do Shabat. Então ali os fariseus, né, sempre procurando uma deixa, né, ali para estar incomodando ao Mashiach, para poder acusá-lo, né, acusar a Cristo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e vem para o meio. E ele disse-lhe, é lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram, né? Não tem argumento. O religioso não tem argumento. E olhando-os ao redor indignado, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem, estende a tua mão.
e ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. Tem um sino tocando. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, os falsos mestres. Colossenses 2:23. Tais coisas têm, de fato, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então veja bem que Paulo entendia de religiosidade, tá? Alguns maus usos de nossa religiosidade podem ser uma forma orgulhosa de defendermos a verdade, de modo que deprecie, desrespeite e humilhe o nosso próximo, sem mostrar a esperança da graça transformadora em Cristo. Então, por exemplo, existe um movimento, né, que denomina despertos. A gente pode chamar, né, que todo aquele que é iluminado, né, pelo conhecimento, pelo Da'at, a gente pode dizer que foi desperto, ok? Não sou contrária a isso. Porém, como Satanás ele é muito sutil e ele não pensa que ele não vem, ele vai desistir de, né? Ele quer atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. Ele vem e começa a inflar a pessoa, o líder ou alguém, com orgulho, né? Tipo, ninguém pode falar contrário ao que ele pensa, ao que ele fala, entende? Então, isso eu estou falando fora do sistema religioso e dentro do sistema religioso também. Acontece muito. Tem pessoas que começam muito bem, tem pessoas que começam humildes, sabe, aquele primeiro amor, muita palavra de revelação, muito fogo do Espírito, mas com o crescimento, e a gente acaba por não vigiar muitas vezes, né? E deixa que o orgulho, né, seja implantado, né? É como um vírus, né? É como um verme que entra dentro de nós. E esse orgulho, ele acaba depreciando, desrespeitando, humilhando o próximo, né? E não é isso que Cristo nos ordenou. De forma alguma, de forma alguma. A atitude de alguém que procura esconder e acobertar suas falhas, sempre se passando como uma pessoa muito espiritual, em quem é impossível encontrar erros. A tendência dessa pessoa é não se humilhar nem buscar ajuda de algum irmão que possa lhe aconselhar, orar juntos pela sua dificuldade. Uma atitude de caça às bruxas dentro da igreja, buscando sempre ver falhas e defeitos nos outros, comentando isso com pessoas, afinal, isso o faz ou a faz sentir bem, ao perceber que não é tão mal ou tão má quanto os outros. Pode levantar. O outro lado da moeda é procurar expor meus feitos espirituais, isto é, a grandeza do meu ministério na igreja, minha intimidade profunda com Deus, meu vasto conhecimento bíblico e etc., buscando louvor e respeito das pessoas. Então, isso aqui, a fonte é Seminário Teológico Servo de Cristo. E essa partezinha que eu li agora para vocês. Lucas 18, 9, 14. Isso vai falar justamente sobre esse texto que nós lemos agora. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O publicano era os que cobravam os impostos, tá? O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, nem como este publicano.
Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé, de longe, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia sobre o peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Entenderam isso? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trauma religioso. O que é a síndrome do trauma religioso? É a condição vivida por pessoas que estão lutando para sair de uma religião autoritária, dogmática e sofrendo os danos dessa doutrinação. Como a síndrome do trauma religioso pode ser reconhecida em uma pessoa? Alguns sintomas-chave são confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pensar por si mesmo, falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade de estar no mundo, ataques de pânico, medo da condenação, depressão, pensamentos suicidas, distúrbios do sono e alimentares, abuso de substâncias, pesadelos, perfeccionismo, desconforto com a sexualidade, imagem corporal negativa, problemas de controle de impulso, dificuldade de desfrutar o prazer ou estar presente aqui e agora, raiva, amargura, traição, culpa, sofrimento e perda, dificuldade em expressar emoções, ruptura da rede familiar e social, solidão, problemas relacionados com a sociedade e questões de relacionamento pessoal. Os sintomas podem variar de acordo com os ensinamentos e práticas específicas de determinadas igrejas, pastores ou dos pais, ou de grupos. As pessoas mais sensíveis à síndrome são aquelas que foram criadas dentro de uma determinada religião, protegidas do resto do mundo ou de uma religião muito controladora. A síndrome do trauma religioso é uma realidade. Embora possa ser mais fácil de entender os danos causados por um abuso sexual, um desastre natural, as práticas religiosas podem ser tão prejudiciais quanto esses traumas. Fecha teu olho e começa a pedir para a Rua trazer como um filme aí na tua cabeça. Se você está cativa, talvez não esteja, não seja o seu caso, mas peça para a Rua mostrar, trazer alguma cena, algum momento, alguma voz, algo que possa te deixar nesse cativeiro de religiosidade. Porque Deus, nesses últimos tempos, e ele já falou lá para a mulher samaritana, lá no poço, eu procuro os verdadeiros adoradores, os que me adoram em espírito e em verdade. Então ele estava dizendo ali, eu não quero religiosos, chega de religiosidade, chega de coisas frias, coisas mornas. Eu quero que vocês queimem por mim. Isso está muito longe de ser uma religião. Mas sim é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não haverá religiosos na vida eterna. Não haverá fariseus. Na música que nós ouvimos no início, diz: será que eu me tornei como aqueles que eu criticava? Às vezes a gente se torna como aqueles que a gente mais criticava. Fariseus, hipócritas. Olhando o cisco no olho do outro quando temos uma trave no nosso próprio olho. Deus não se agrada disso.
O pecado do outro, é gigante. Mas e o meu? E o meu? Que tamanho é? Nós temos que ser menos julgadores e mais amorosos, no sentido de olhar para o outro com empatia. É difícil olhar um ex-marido com empatia, um marido que adulterou, que não foi um bom marido, mas é possível, porque não é aquilo que está ali, não é carne e sangue. Nós temos que olhar para o que está ali interferindo nesta vida. Quais são as hostes malignas, quais são os espíritos que estão ali agindo na vida daquela pessoa para que ela seja daquela forma. Deus quer que nós venhamos a olhar para o próximo, além do que nossos olhos carnais podem ver, e pegar de volta este Ain que foi retirado lá no Éden, que foi perdido, este Ain, esse olho espiritual, e pedir: Deus, eu quero de volta este olho espiritual, me devolve este olho. Nos devolve, meu Deus, este olho espiritual que foi perdido pela desobediência, pela rebeldia. Quantas vezes, Pai, fomos rebeldes? Não foi somente Adão e Eva, mas nós nos rebelamos contra Ti lá na pré-existência. Nós nos rebelamos, nós, lá na pré-existência, nós já perdemos esse olho espiritual. É muito fácil nós jogarmos a culpa no outro. É muito fácil nós sempre nos colocarmos como vítimas. Mas, Pai, nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos porque Tu és justo. Tu és justo e Tu praticas a justiça. Mas aqui nesse momento, eu creio que todas nós entendemos esse espírito de religiosidade que nos leva para cativeiros e que nos impede de ter um crescimento espiritual. E nós Te pedimos, meu Deus, nos perdoa, meu Deus, pelas nossas transgressões praticadas lá na pré-existência, como a irmã Roberta falou, nós não temos memória. Mas nós podemos fazer uma anamnese, um diagnóstico de que realmente nós transgredimos, nós desobedecemos, nós fomos rebeldes a Ti, Senhor. E essa rebeldia, essa desobediência fez com que este olho espiritual fosse perdido. E nós viemos aqui para este exílio já sem esse olho espiritual. Já chegamos aqui só olhando o carnal, sem nenhum discernimento. Entramos numa igreja e buscando, porque a nossa alma anseia de volta este olho espiritual, nós queremos de volta aquilo que nós perdemos, Senhor. E por isso a gente busca. Mas, infelizmente, a maior parte do sistema religioso não conseguiu enxergar, porque está sem esse olho espiritual. E muito menos vai nos devolver esse olho espiritual. Oh Deus, só Tu pode nos devolver este Ain. Nós queremos ser completos, nós queremos esse 70 que nós vimos antes, nós queremos isso de volta para a nossa vida. Essa completude, essa plenitude, esta shalom, essa perfeição que vem do Dalet, da porta, que é Jesus Cristo, que somente entramos nessa completude, nesta plenitude, e iremos até Tável, até o final, com o Mashiach. Ele é a porta, somente por Ele que nós podemos alcançar a vida eterna. E isso vai muito além de
de legalismo, vai muito além de um ritual, vai muito além de doutrina, Pai. É relacionamento contigo. É relacionamento, esse relacionamento íntimo, essa visitação tua, a palavra diz que tu visitava ali ao final da tarde, conversava, tinha um relacionamento com Adão e Eva. É essa visitação que nós desejamos. Pai, então derruba toda a barreira e principalmente, Pai, eu te peço que Jesus Cristo esteja presente neste momento e Jesus Cristo, ele tirou do inferno as chaves de todas as prisões. Ele foi lá e despojou Satanás e pegou as chaves do inferno. E é com essa chave que nós vamos abrir a todas estas prisões espirituais. Todas. Se tu quiseres, Pai, tu pode abrir todas as prisões, todos os cativeiros, não somente o da religiosidade, mas todas as prisões em que nos encontramos. Então Jesus Cristo vai abrir estes cativeiros. E nós amarramos esses algozes. Estão amarrados estes demônios, amarramos. Sinta Jesus abrindo este cativeiro. O barulho do cativeiro sendo aberto. Abrindo ali aquele cativeiro. E Jesus amorosamente estende a mão e pega na tua mão, na minha mão, e nos puxa para fora. Nesse momento, sinta-se tirada desse cativeiro. Sinta-se colocando em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluias! Glórias a ti, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Jesus, nesse momento, pega esses demônios que já estão amarrados, manietados e coloca na mesma jaula que tinha nos encarcerado, e ali eles vão ficar encarcerados para todo sempre, até o dia que Jesus determinou. Amém e aleluia. Glorifique a Deus nesse momento. Exalte a Deus Todo-Poderoso que te deu esta liberdade. Creia nesta libertação. Creia, isso é real e verdadeiro. Você está livre. Se a sua família colocou num cativeiro de religiosidade, agora você está livre, você não é mais cativo. De qualquer forma que se formou um cativeiro, você está livre. Aceite isso pela fé. Nessa libertação, nós te agradecemos, Deus, por essa tão linda libertação que nós obtivemos nesse momento. Obrigada, meu Deus, eu sou grata por tudo que tu tens ministrado neste grupo, por tudo que tu tens feito e ainda fará nas nossas vidas. Muito, muito obrigada, Senhor, eu te agradeço. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, porque alguém que é liberto é alegre e pode voar nas asas do Eterno. Aleluia, santo, santo, santo. Obrigada, Senhor. Nós encerramos esse encontro debaixo da tua graça e pedimos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas nesse momento, também no portal que vamos adentrar do sono e dos sonhos, para que tu cuide de nós enquanto dormimos, nos guarda os nossos familiares e ministra o nosso coração. Nos ensina. A tua palavra diz que tu nos dá enquanto dormimos. Nós queremos receber da tua parte, Pai. Queremos tudo que tu tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Que todas, Pai, possam ter uma excelente noite. E todas possam descansar no Senhor. Amém e amém. Shalom aos irmãos e às irmãs que ficaram até o fim deste vídeo, desta live, de quarta-feira passada, no dia 5 de março. Nesta live que é colocada no YouTube, são cortes, apenas cortes. A live por completo, inteira, você tem que participar ao vivo, não tem outra forma.
lá na live, há testemunhos, há perguntas, há uma interação entre irmãos. É muito gostoso congregarmos. A palavra diz que nós temos que congregar. Então é muito bom que a gente esteja ali juntos em união para orarmos juntos, compreendermos a palavra e adorarmos aquele, né, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu peço para você que curta e compartilhe esse conteúdo. É muito importante que você faça isso e abençoe a vida de outras pessoas. Para entrar no grupo Libertos pelo Sangue, você tem que ter o link, né, que eu sempre deixo na descrição do vídeo, ou você entra lá no canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança, afixado acima está ali o link para entrar no grupo Libertos pelo Sangue. Nós contamos aí com a participação dos irmãos e das irmãs. Shalom, um abraço.